Quer entender a análise do discurso de forma didática, com acesso vitalício e a partir de um dos pioneiros da área? Curso do Colunas Tortas, Como Entender a Análise do Discurso de Michel Pechet, é do Colunas Tortas, ministrado por mim, oferecido por nós. Link na descrição e no comentário fixado, se inscreva. Bora pro vídeo? Será que na comunidade gamer ou na comunidade de cultura pop, nerd, seja lá como for que a gente vai chamar isso, existe um preconceito racial? Ou melhor, será que é permitido a uma pessoa negra ser um nerd? Ter um conhecimento ali sobre cultura pop? Ter um conhecimento sobre games, sobre séries, filmes? Eu tô querendo dizer isso porque ultimamente as redes sociais e principalmente depois da moderação que ficou maior, com certeza, a maneira de se propagar racismo tem sido de um jeito cada vez mais cifrado. E uma das frases comuns é: a skin não combina, a skin não bate. Que é meio que dizer que a aparência da pessoa não bate, não combina com o tipo de conteúdo que ela está produzindo. Ou melhor, com o tipo de assunto que ela está abordando, ou até mesmo a gente pode entender por ela estar inserida neste lugar, neste assunto, neste convívio. Para falar sobre isso, eu gostaria de trazer inicialmente um vídeo do canal Universo. Ele vai falar um pouco sobre isso pra gente, vai dar esse contexto inicial, que vai ser um mote para os meus comentários logo em seguida. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pelo Unifesp, e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Bora começar! A skin não combina. Pelo menos é isso que eu tô encontrando em alguns vídeos, porque eu tenho uma mania, muito chata por sinal, de ler comentários. E atualmente não é tão incomum eu ver pessoas comentando a skin não combina. E quando você vai ver, é porque a pessoa que tá ali protagonizando o vídeo de alguma maneira é uma pessoa não branca. E tá ali fazendo alguma coisa que é atribuído a nerds. Então nerds tem que ser aquele cara estereotipado, carinha branco, que tá todo mundo acostumado. Eu vi isso naquele vídeo que viralizou do Abelha jogando RPG lá com o Selbit. Mas em alguns outros vídeos de uma galera jogando Magic, em outras coisas, que aparece essa coisa de a skin não combina. Essa é uma parada que só vai reforçando cada vez mais um estereótipo que limita as pessoas. Porque o cara é preto, o cara é pardo, ele tem sempre que estar performando um estereótipo de hipermasculinidade, de cool, ou ser um atleta, jogar bola, jogar basquete. Mas ele que se limite a isso, nada de gostar de quadrinhos, ficção científica, jogo de carta. E essa visão vai diminuindo as possibilidades de uma pessoa se sentir à vontade nesses espaços, inclusive aqui na internet. E justamente por achar que algumas pessoas têm que se limitar a questões culturais específicas, é por isso que algumas pessoas se irritam quando se insere personagens em alguma coisa ali que é um personagem preto, agora vai ser o protagonista. Pô, agora é o woke. Tá aí descaracterizando as coisas que eu gosto, porque preto não gosta disso. E muitas vezes vem uma galera que diz que defende a liberdade de expressão e na verdade tá suprimindo a liberdade de expressão, o bem-estar da outra pessoa por uma questão racial. Racista, pra dizer na cara mesmo. Muito legal esse vídeo do Universo, e eu gostaria de tomar ele como mote para falar que o imaginário sobre o sujeito nerd sempre foi um imaginário sobre uma pessoa branca. E isso demarca uma segregação de acesso. Eu não digo do acesso disponível, mas da legitimidade em ter este acesso, em entrar nesse mundo. Uma das maneiras mais sutis de reforçar a exclusão se dá através do tipo de apontamento que a gente acabou de ver no vídeo inicial. É necessário entender o contexto. A pessoa faz um vídeo comentando sobre uma série, por exemplo, faz comentários, dá opinião, faz uma análise, salienta a participação de um personagem ou outro, produz um tipo de conteúdo que é padrão no segmento, o conteúdo é basicamente ignorado e o comentário que aparece é: a skin não bate. Ou no português claro, você é preto e esse assunto é assunto de branco. Independentemente daquilo que se passa na cabeça da pessoa que comenta isso, o efeito é claro. A estranheza de ver a pessoa negra falando sobre o assunto de brancos é superior ao próprio conteúdo que está sendo dito pela pessoa. É parecido com um conteúdo de mulher protagonizando comentários sobre futebol, em que o fato de ser mulher é mais notável do que o comentário que se faz sobre uma partida ou sobre um jogador. Pouco importa se o usuário que faz o comentário é ingênuo, inocente, etc. O ponto não é esse e nunca vai ser. O ponto é o sentido desse comentário no contexto em que houve uma produção de conteúdo e, teoricamente, o mais importante deveria ser o conteúdo produzido. Isso também acontece no dia a dia, no bate-papo do cotidiano, mas eu vou seguir o exemplo dado no vídeo inicial para falar sobre o racismo recreativo. Adilson Moreira, em Racismo Recreativo, diz que as figuras construídas
construídas acerca da pessoa negra, que tentam tornar previsível o que é ser negro, essas figuras reproduzem os tipos de opressão praticados no dia a dia e constroem um espaço em que os oprimidos podem e devem ficar. Ou seja, a figura do negro cuja trajetória de vida precisa passar pelo rap, por exemplo, cuja diversão precisa passar pela maconha ou pelo álcool, cuja vida universitária é ausente, cuja performance do corpo precisa ser sempre muito sexual, estereotipadamente masculina e etc. É uma figura que torna previsível aquilo que a pessoa negra pode ser. Esse ato de tornar previsível é uma retirada da própria característica do sujeito, de agente social, né, que a pessoa tem. Trata-se, assim, da construção de espaços previsíveis que se encaixam na ordem social racista para que a própria pessoa negra tenha estes espaços como um horizonte e não os espaços dos brancos. É a segregação feita na prática. Os estereótipos derrogatórios sobre minorias raciais expressam, então, assim, os entendimentos sobre os lugares que os diversos grupos sociais devem ocupar, as supostas características das pessoas que elas devem ter, os limites da participação delas na estrutura política, né? Até onde que elas podem ir, até onde que elas devem ir, a valoração cultural que eles podem almejar sobre si próprios e ainda as oportunidades materiais que eles podem ou não ter acesso. É sobre isso, no fundo. Há muitos elementos aqui, talvez a gente possa relacionar vários atributos imaginados sobre o que é ser nerd, como na visão antiga do nerd sendo a pessoa frágil que vai apanhar e ao mesmo tempo o sujeito perfeito da sociedade do consumo que pode ser manifestado pelas suas coleções de gibi, de DVDs e etc, etc. Um sujeito sem habilidades sociais, sem vida social legitimada, sem experiência sexual e sem a possibilidade de uma vida, supostamente, né? Sem a possibilidade de uma vida afetivo-sexual. Hoje em dia, talvez haja uma polissemia na medida em que o termo nerd está extremamente relacionado ao sujeito do consumo que o nerd pode ser. Ou seja, o nerd é aquele que se tornou alvo de empresas para compra de infinitas mercadorias, mesmo que não seja aprofundado num tema específico, mesmo que não seja o feinho da escola. Afinal, não é legal ter como público-alvo, consumidor, quem é o excluído da turma, mesmo que não seja aquela pessoa que tem dificuldades amorosas ou sexuais. No fundo, o que eu quero dizer é que hoje o público consumidor que pode ser declarado como nerd, ele aumentou muito, né? Mais categorias entram nessa, mais subcategorias entram nessa categoria nerd. Talvez, inclusive, um pouco da barreira racial que existe no interior da formação discursiva do sujeito nerd tenha sido quebrada na expansão do setor de consumo e na produção de uma identidade nerd relacionada especialmente ao ato de comprar, seja um quadrinho, seja um bilhete para o cinema, uma entrada para uma feira específica. Consumir e acumular informação dos bens consumidos tornou a interpelação ao indivíduo para ser nerd uma coisa diferente. Se antes o nerd era um aristocrata rejeitado, né, manja muito de algo bem específico e é rejeitado do convívio social, alguém que pertencia a uma parcela pequena de aficionados e entendidos no assunto, mas ao mesmo tempo, e talvez justamente por isso rejeitado socialmente, hoje, tanto a aristocracia como a rejeição foram dissolvidas num paradigma de consumidor que participa de enxames sociais. Para o Zygmunt Bauman, a diferença conceitual entre enxame e grupo é que no enxame não necessariamente há líderes fixos ou uma construção coletiva de longa duração para o estabelecimento da razão de ser do grupo. O enxame se organiza na necessidade de satisfação de desejos individuais que, se coincidentes, levam a uma pluralidade de pessoas a estar no mesmo lugar, na mesma hora, fazendo a mesma coisa. Mas a barreira racial não foi construída unicamente pela cor, mas pelo fato de que, apesar da população pobre brasileira ser negra e branca, a população rica é majoritariamente branca. O acesso ao consumo no Brasil sempre foi branco. E o resultado disso é uma formação discursiva do nerd brasileiro que, apesar de incorporar a figura do consumidor, questiona a cor desse consumidor. Trata-se de uma cor que supostamente deveria estar em outros lugares, interagindo de outras maneiras, se limitando a outros espaços. O mesmo vale também para as mulheres no interior desses espaços também. A frase "a esquina não bate" é um jeito de lembrar que esse espaço não lhe pertence, que você não é bem-vindo aqui, que você será reconhecido como um par, mas não será, aliás, reconhecido como um par, mas sim como um intruso, como um estrangeiro num território já dominado e organizado. É, no fundo, uma prática sutil de manutenção da segregação. E repito, pouco importa o que se passa na cabeça de quem faz esse tipo de comentário.
imaginário. O mais importante é o efeito de sentido. No Brasil é comum a dissimulação na hora da prática da violência verbal, da violência pelas palavras ali, né? Uma dissimulação que acontece quando a pessoa, ao fazer o comentário passivo-agressivo, diz, por exemplo, é só curiosidade, né? Tô aqui tô perguntando essa coisa super inconveniente só por curiosidade. É que não tem como não notar tal coisa que eu tô aqui reparando em você, a sua cor, por exemplo, né? Tô falando na boa, é que não parece mesmo, a skin não bate, tô falando na boa. E outras expressões que servem para afastar a responsabilidade individual de quem fala e obrigar o interlocutor a ter que interagir com respeito frente ao desrespeito franco. Não questiono que muita gente aprenda na vida que interagir assim é legítimo, é ok, mas isso não importa. O mais importante é o efeito de sentido que cada frase tem. Porque na nossa vida, a gente está o tempo todo se relacionando não com as intenções das pessoas, mas com as práticas. As práticas acontecem. As práticas acontecem para além do que as pessoas decidem que é a sua própria intenção. A intenção, portanto, como elemento para a gente analisar a nossa realidade que nos cerca, vale menos. O que vale muito mais é o que realmente acontece. E o sentido que as coisas têm, que as palavras têm, que as práticas têm, esse sentido, ele é socialmente compartilhado, independentemente das intenções. É por isso que a gente tem que cuidar da gente para não sair falando groselha. E é por isso que a gente tem que ter um olhar afiado para compreender as coisas sem ser, às vezes, manipulado numa dissimulação casual que muitas vezes coloca a gente dentro de uma prisão quase. E minha gente, seguinte, falando em efeito de sentido, do sentido das coisas, o fio condutor da análise desse vídeo é a análise do discurso do Michel Pechet. Michel Pechet é um pioneiro da análise do discurso francesa e o Colunas Tortas, por sua vez, é um projeto independente e autofinanciado. Para ele acontecer e se manter, eu ofereço os cursos introdutórios e um desses cursos é Como Entender a Análise do Discurso de Michel Pechet. Trata-se de um curso introdutório, um curso didático, com certificado e acesso total a mim, responsável por ministrar o curso, caso lhe reste alguma dúvida, caso você tenha alguma dúvida sobre o curso, mas também caso você tenha alguma dúvida depois de já estar inscrito no curso. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado para você se inscrever. É um curso onde eu falo sobre as diferentes fases da análise do discurso, falo sobre o que é uma formação discursiva, uma formação imaginária, o que é ideologia dentro do contexto da análise do discurso, o que é o sujeito, falo sobre o que é o interdiscurso, sobre o que é o sujeito e sobre como é tão interessante a noção de sujeito do discurso numa perspectiva pechetiana. Tudo que eu faço aqui é com rigorosidade e seriedade e sempre com o objetivo de popularizar os autores das ciências humanas que eu tenho mais contato e que me parece interessante falar sobre. Financie o Colunas Tortas, me ajude a mantê-lo vivo para sempre. E é isso, minha gente, se inscreva no curso, comentário fixado e na descrição tem lá o link para você se inscrever. Um grande beijo no coração de cada uma e cada um de vocês, tá bom?